a empresa.exe consultores. ¿Se escucha bien? Seguimos. Bom, a meu lado está Marcelo Jason, desenvolvedor da área de investigação e desenvolvimento do .exe e criador dos novos controles responsivos que vamos ver. Agora vamos a fechar a câmera para ter melhor ancho de banda e para não ter tanto problema com a apresentação. Bom, primeiro vamos a falar respeito ao PX2. O que é PX2? PX2 hoje em dia é um framework de desenvolvimento de GNexus que tem muitas funcionalidades em base a distintos tipos de elementos, padrões, user controls, módulos, que é hoje em dia uma das características muito importantes do PX2, external objects, extensões, external programs, e trabalha hoje em dia é um gerador que gera distintas plataformas. Hoje em dia o gerador liberado já tem plataforma web desktop e também tem gerador de smart device nativas. Tá? Em lo que vamos a mostrar neste webinar vamos a falar respeito ao web responsivo. Especificamente, o que está em azul são as funcionalidades novas que vão ser liberadas na nova versão do PX2, e o que está em vermelho lo que estamos trabalhando das funcionalidades atuais para mejoras da versão. Em particular, neste webinar, só vamos a estar falando destas três coisas: do padrão WorkWiz, dos dois controles novos responsivos e da plataforma nova que estamos gerando. Primeiro vamos a falar da filosofia do PX2, ou seja, a filosofia é basicamente um framework que é baseado nos padrões, e esses padrões hoje em dia estão gerando nas plataformas hoje em dia web desktop e smart devices, está gerando os objetos GNexus correspondentes a essas plataformas. Agora, o que estamos apresentando é um gerador novo que vai ser liberado neste mês, da primeira beta desta versão, que é gerador de aplicações web responsivo. Em particular, a característica que o gerador web responsivo não vai a substituir o gerador web desktop, sino que van a poder trabalhar juntos, van a poder gerar aplicações, lo que chamamos aplicações optimizadas. Optimizadas do ponto de vista que vamos a ter um comportamento especial para los desktops, para los PCs, y también el gerador responsivo va a enfocarse principalmente a compatibilidad con dispositivos. Vamos a hablar muy poco del gerador web desktop actual, parte de la versión que ya está liberada en PX2. El gerador web desktop tem uma integração muito forte com os controles GXUI, mas não tem por que ser obrigatoriamente feita essa integração, mas encontramos que esses controles são muito interessantes, têm uma muito boa experiência do usuário e são muito práticos para trabalhar nas aplicações web. Em particular, nesta tela que se está vendo, se vê um controle GXUI Layout, se vê muitos controles, os menus, o TreeView e a grilla, são todos controles de GXUI Layout. E em particular, neste caso, estamos vendo o controle que tem 5 áreas, neste caso estão vendo só 4, onde se pode definir colapsamento de áreas, flotabilidade, um montão de funcionalidades interessantes pelo usuário. Na secção central da região da aplicação, se pode ver esta tela, onde se divide em distintas regiões. Em particular, o interessante de falar aqui é a grilla que se adapta dependendo das distintas resoluções do escritório, do desktop. Em particular, também a grilla tem umas características muito interessantes. Tem ordenar por títulos, manejar, ter o scroll interno, ou seja, poder scrollar hacia embaixo, os registros embaixo, as linhas embaixo, e não perder os títulos da grilla. Pode mudar colunas de lugar, ocultar colunas, tem muitas funcionalidades interessantes. Bom, agora vamos a falar das características do novo gerador responsivo.
Gerador responsivo, en realidad, va a ser un nuevo gerador, mas va a estar gerando dos plataformas. Principalmente va a estar soportando o plataforma de desktop tradicional y va a soportar cualquier tipo de dispositivo Smart Device, con cualquier resolución, tablets, phones, cualquier cosa. Como nós temos já o gerador web e desktop, a ideia é que nosso gerador responsivo, independentemente de que possa ser utilizado para todas as plataformas, nós vamos orientar especificamente a melhorar a user experience para dispositivos smart devices. Bem, vamos a hablar un poquito entonces do gerador responsivo para smart devices. Aquí estamos mostrando una slide donde podemos, estuvimos estuvieron buscando alguna información respecto a modo de uso de un dispositivo, principalmente utilización con un phone, ¿no? Y aquí se ve que principalmente, prácticamente 40% del tiempo se utiliza para escuchar música o atender o telefone, o sea, hablar con telefone. Mas el 60% restante, aquí se están viendo estos tres modos distintos de trabajar con el phone. Con una sola mano, prácticamente el 50% del tiempo restante se trabaja con una sola mano. Después un 36% se ayuda con una segunda mano para acceder a alguna área compleja de acceder. Y un 15% del tiempo se trabaja con las dos manos. Esto son estadísticas en base a phone, ¿no? Si fuera tablet cambia bastante esta relación de porcentajes. En particular aquí sacamos alguna imagen también de lugares donde se accede más confortable y dificultosos para trabajar dentro de la interfaz gráfica. Sacamos imágenes de distintos lugares, aquí puede ver otra. Todas mantienen la misma característica, o sea, hay una sección muy fácil de trabajar, mas después hay otra que es accesible y otra que es muy difícil, ¿no? Lo que estamos mostrando en esta tela es simplemente un diseño que después en el vídeo también vamos a ver que no es su estilo de diseño gráfico, no es ideal, esto todavía no está liberado el diseño gráfico nuevo, mas la idea es presentar un prototipo en base a representación de los elementos. Y podemos ver aquí, sustituyendo, poniendo encima con la gráfica original, a presentación de los controles mantém a coherencia de accesibilidad con una sola mano. Solo queda fuera del área de trabajo de confortável ese botón que está a la izquierda, mas en este caso ya está soportado o swipe nos controles layout para poder habilitar esa región sin tener que apertar el botón en esa área. Ahora vamos a mostrar una demo, principalmente del gerador responsivo, un vídeo que ya preparamos específico para este webinar, donde vamos a estar viendo algunas de estas características que están en este slide, y también va a hablar esa parte del vídeo de métodos nuevos de interacción con áreas fluctuantes, ese tipo de funcionalidades, y métodos también que están trabajando con clases, o sea, APIs de PGStool que trabajan con clases para manipular o interacción con elementos do web. Bom, aqui estamos vendo a tela da aplicação que vai ser gerada por o gerador do PGStool responsivo, onde, bom, neste caso é um WorkWiz, onde principalmente o sistema se tem que adaptar de acordo às distintas dimensões dos dispositivos. Por lo tanto, o primeiro que temos que olhar é que a medida que vamos diminuindo o tamanho da janela, se vai ocultando as colunas para ter uma correta visualização dos elementos na tela. Aqui vamos a falar um pouco dos distintos controles que estão na tela. Vamos a estar recorriendo esos para explicar un poco. Lo primero que quiero hablar es que esta representación de los controles y el estilo del diseño gráfico no es el que va a estar final. Esto es simplemente un prototipo, digamos que no tiene los cores finales que nos vamos a mostrar, simplemente para mostrar la funcionalidad y principalmente el posicionamiento de los controles que sí ya va a estar gerador por gerador.
Mas esse posicionamento dos controles são programados em um template que pode ser depois trocado por qualquer desenvolvedor. Ou seja, isto é um estilo pré-definido do PXTool que vamos estar vendo agora. Bom, o primeiro controle que vamos a ver é o botão de insert. Tipicamente um insert chama uma transação, mas neste caso nós temos suportado também o conceito do insert variables, ou seja, solicitar uma ou várias variáveis que podem incorporar informação para poder chamar a distintas transações ou passar por parâmetros a uma sola transação e que já tenha um comportamento definido prévio no momento da carga do form da transação. Estamos interactuando aqui com uma área flutuante que depois vamos a falar um pouco dessas funcionalidades que nós estamos incorporando dentro do PXTool. Por outro lado, temos o botão do Search, que permite uma busca única. O objetivo é que seja similar ao gerador Smart Device, onde uno pode, a partir de um solo campo, fazer uma busca e buscar por distintas colunas. Cada uma das colunas vai estar programado, vai estar definido pelo desenvolvedor na instância, igual que como uno programa hoje em dia uma aplicação Smart Device com PXTool. Por outro lado, temos um botão que habilita uma região direita para algumas funções adicionais. Neste caso, por exemplo, poder selecionar ordens já pré-definidos pelo desenvolvedor, onde pode estar trabalhando com índices, inclusive compostos, pode definir mais de uma ordem, qualquer quantidade de ordem. E depois também embaixo há uma secção de filtros, onde também o desenvolvedor pode definir filtros específicos que uno quer fazer para determinadas colunas ou funcionalidades. Seguindo para embaixo, uno pode olhar que neste estilo temos definidas as ações de update e delete em grid. Independentemente de que se pode definir fora, porque nós também vamos estar suportando seleção do registro, do linha, da grid. A ideia é não acumular muitos botões na região superior, principalmente quando uno está trabalhando no phone e para que as ações não cheguem à zona de dificuldade de acesso. Aqui embaixo depois temos um botão onde uno pode ver ações avançadas de paginação para poder ir a uma página específica ou trocar a quantidade de linhas por paginação. Por último, vamos estar vendo um controle que está perto da parte direita de cada coluna. Neste caso que estamos fazendo o mesmo que tinha a grilla de ambiente web desktop com GGSUI, estamos mantendo a possibilidade de que em cada coluna se possa definir a ordem ascendente ou descendente, mas isso está gerando inclusive um acesso na tabela, trabalhando para poder recorrer pelo índice, não é uma ordem por paginação. Bom, finalmente vamos estar falando de todo isto que vocês estão vendo do comportamento de áreas flutuantes. Isto é uma característica que consideramos que teníamos que melhorar em quanto à experiência do usuário, e estamos aproveitando a funcionalidade do Smooth, é a característica principal que permite isto, e quase todas estas funcionalidades estão programadas pelo template, ou seja, não é uma programação programada direta pelo gerador de gerador responsivo, sino que são programações diretas no template. Um template do PXTool é um objeto Genexus, dependendo da plataforma. E a plataforma, neste caso, como estamos falando do web responsivo, vai ser um web panel. Em caso de ser trabalhando com plataforma Smart Device, vai ser um panel for SD. O estilo que se está vendo é o estilo que .exe definiu para PXTool,
da representação dos controles, esse é o objetivo, e o desenvolvedor é importante que pode trocar todo o comportamento. É simplesmente trocar o painel para poder manejar distintas as representações. Bom, depois, com respeito aos efeitos flutuantes, nós estamos trabalhando com um user control, que dentro da tela do painel do template, que permite, se chama PageTool JavaScript, e tem já métodos para permitir interactuar com livrarias do jQuery e jQuery UI, que permitem estes efeitos de mudar uma área e de usar flotante perto de outro controle. Não? Isto estamos trabalhando em base a classes que permitem trocar as classes que permitem fazer efeito flutuante e mudar essa área de lugar perto de outro controle, como estamos vendo, para as colunas, para as regiões, que sejam colocadas perto de um lugar onde estamos fazendo clique. Bom, la otra característica que queríamos mostrar es ese efecto que uno clica fora de uma região e o controle esse flutuante se desaparece, ¿no? Entonces queda invisível. Essa característica também está suportada por controle de PageTool JavaScript, que basicamente se trabalha em base a dois métodos. Um método que é quando eu defino hago aparecer uma região, solicitar que gere um evento se se clica fora, ou seja, uno pode manter clicar dentro e não gera nenhum comportamento de ocultamento, mas se clico fora dessa região, automaticamente oculte o elemento. Essas são funcionalidades especificamente trabalhadas a partir do eventos do controle de PageTool JavaScript, e todo está programado dentro do GNexus, dentro do template. Por último, simplemente falar de que tem las APIs que permiten manejar comportamientos de clases dos controles, e inclusive automatizar estos efeitos de visibilização a partir dos métodos que permitem trocar uma classe, reconhecer se está visível, então queda invisível, e se está invisível, troque para visível. Bom, agora gostaria de falar brevemente acerca de dois controles que estamos lançando, lançamos faz como uma semana no Marketplace. O primeiro deles é o PageTool Responsive Layout. E bom, ele é na verdade, ele é um controle de container. Ou seja, ele apresenta as mesmas 5 áreas que a gente tem no GXUI Layout. Porém, o que aconteceu foi que, para fazer esse gerador de PageTool responsivo, a gente já não podia mais utilizar o GXUI Layout, porque o GXUI não é um controle, é muito bom, porém ele não tem a característica de ser responsivo. Ou seja, para manter mais ou menos a mesma característica das nossas aplicações, a gente precisava procurar algo similar. E não encontrando, a gente então resolveu criar esse controle. Bom, ele é dividido em 5 áreas, né? E está pensado justamente para ser como uma... para funcionar como uma master page. Ter como na área top um cabeçalho, um menu na área esquerda, um content placeholder no centro, um rodapé na área button. Bom, e claro, por ser responsivo, cada uma das áreas assume, se pode programar um comportamento para elas, né? Ou seja, por exemplo, esse é um exemplo de um dos comportamentos. Vamos determinar se as áreas laterais vão ser como, vão respeitar a área do topo e do bottom ou não, vai ocupar toda a altura, né? E claro, como são independentes, a gente pode configurar da maneira que a gente quer. O que acontece é que, por ser responsivo, esse comportamento, que é todo ele configurado no Data Provider, essas áreas podem assumir até 8, a gente pode carregar nesse Data Provider até 8 configurações distintas. Por que 8? Porque são as 4 dimensões do Bootstrap e mais as duas plataformas, Desktop e Smart Device.
Bom, aqui eu vou tem algumas características que eu não vou listar todas elas agora, por causa que eu acho que vai ficar muito mais fácil a gente ver tudo isso no vídeo de demonstração da ferramenta. Mas enfim, bastante, a gente procurou fazer algo bastante flexível, né? E que, além de ser flexível em termos de desenho, com todas essas mudanças de comportamento e tudo mais, que também a gente pudesse pegar e chamar com métodos genéricos, normais, ativados por botões ou eventos, fazer essa mesma troca de comportamento. Bom, agora acho que depois a gente teria também mais uns métodos suportados aí, mas a gente vai ver tudo isso agora no vídeo de demo. Bom, na demonstração anterior, a gente estava nessa mesma interface que está utilizando o controle do PXTool Responsive Layout. A gente pode reconhecer facilmente uma área top, com um título, uma área esquerda com um menu e uma área centro. Tipicamente uma master page. Queria chamar a atenção aqui para a área esquerda, né? A gente vê que ela está como a gente chama de modo push e visível. O modo push seria como comprimindo o resto, as outras áreas. E por mais que esteja definido com esse comportamento no Data Provider, eu posso muito bem, a partir de métodos do GeneXus, como um evento associado a um botão, fazer que apareça ou desapareça. E isso com diversos outros comportamentos, como a gente vai estar vendo em seguida. Bom, diminuindo aqui o tamanho da interface, a gente vê que assume um outro comportamento, ou seja, a área esquerda já não está mais visível. Claro, eu posso usar o botão para voltar a mostrar ela, naturalmente. Bom, diminuindo mais um pouco, a gente vai ver que vai assumir um outro comportamento, justamente que essas mudanças de comportamento são o quê? São mudanças em função de estar em uma ou outra dimensão do Bootstrap. Aqui, por exemplo, a gente vai mostrar a gente vai mostrar essa área e vai notar que agora ela deixou de ser push, ela já não está comprimindo as outras áreas, como está flutuando em cima delas. Depois, um outro efeito muito interessante que a gente gostaria de mostrar é um que funciona, esse sim, exclusivamente para a área top. Ele é um efeito bastante que a gente tem visto bastante em sites quando na versão mobile. Na verdade, o que acontece? A gente nota, agora que a gente está vendo, por exemplo, a mesma área top nas duas interfaces que está visível, né? Queria comentar com vocês que isso não é o que a gente está vendo aqui na área direita, não é um emulador de Android. Na verdade, está fazendo um stream da própria interface do telefone. Ou seja, esse é um uso real da aplicação no telefone. Bom, a gente vai ver o que acontece. Quando a gente começa a fazer scroll para baixo, a gente vai ver que a área top desaparece, fica em cima. Porém, o que acontece? Quando a gente começa, o mínimo movimento para cima, a gente vai voltar a ver essa área, porém a gente vai ver essa área de forma minimizada, que é algo bastante comum no site. A gente está embaixo, sobe um pouquinho e já nos mostra algum botão, alguma coisa que seja realmente importante. Aqui no caso, a gente vai ver que minimizado, ocupa menos espaço e não nos mostra o título. O título não é algo tão relevante, né? Claro, a gente volta a baixar, ela desaparece novamente e depois, ao gente subir para o topo, a gente vai estar mostrando ela de forma integral. Outra funcionalidade que é fundamental para nós, ao nosso ver, é o swipe. O swipe é simplesmente deslizar, poder puxar, mostrar as áreas, apenas deslizando o dedo para um lado ou para o outro. E, claro, então a gente é capaz de mostrar as áreas sem ter que apertar o botão ou chamar qualquer método. Bom, a gente viu em execução ali o funcionamento básico já numa aplicação mais concreta, mas
E a gente criou também uma outra página que tá publicada, pode ser acessada, para ver mais justamente os métodos suportados, que são, bom, são fundamental para ser mais flexível e não depender só das dimensões do Bootstrap. Agora a gente vai ver essa demo. Bem, essa interface não tem uma estética de sistema, mas serve para mostrar a potência do controle. Primeiro a gente vamos ver aqui como muda totalmente o comportamento das áreas conforme muda as dimensões do Bootstrap, né? Bom, muda a classe, muda o tamanho das áreas. E outra coisa importante para nós também é a questão do scroll, ou seja, a gente adicionar umas linhas aqui. E bem, agora a gente está com um scroll por áreas, né? Mas pode ser definido também para a gente ter um scroll general, ou seja, um único scroll para todas as áreas. Também tem a questão dos métodos, né? Por exemplo, aqui eu tenho os diversos métodos e, por exemplo, vou ocultar a área top. Então, aí está. E claro, assim como tenho métodos para fazer ações, também tenho métodos para perguntar como estão essas áreas. Então, vou perguntar como está essa mesma área top. A gente vai ver aqui, está dizendo que está visível igual a falso. Bom, a gente tem muito mais métodos aqui e, bom, essa página ela está disponível junto com a demo de PXTool para caso quem tenha interesse poder provar por si mesmo. Nosso segundo controle é o PXTool Smart Menu e, bem, ele foi baseado num menu já existente, feito com jQuery, Smart Menus, que possui um comportamento responsivo clássico, digamos, quando a janela está numa interface grande, se mostra de forma horizontal, passando para uma interface menor, ou uma janela meio minimizada, ela vai simplesmente se transformar num botão. Clicando nesse botão, se expande em forma vertical. Claro, o que aconteceu? Por mais bom que esteja esse menu, que aceite subníveis e é bastante estável, a gente achava muito brusco esse câmbio de horizontal para vertical. Bom, então a gente criou uma nova funcionalidade que estamos chamando de modo Smart. O que acontece? A gente não queria que tivesse um ponto de ruptura brusco entre horizontal e vertical. Então a gente queria que os dois estivessem convivendo ao mesmo tempo. Ou seja, ter o horizontal e ter o vertical com o ícone também. Em verdade, o que acontece? Se eu pegar e diminuir o meu espaço disponível, ou num dispositivo que tenha menos resolução, a minha última opção passa para baixo. Vai sacando as opções do horizontal passando para o vertical. Então, por exemplo, o que aconteceria se diminuísse o espaço nesse caso, a opção 4 sairia do menu horizontal e iria para o menu vertical. Isso a gente vai ver também no vídeo de demo, funcionando na prática. Além dessas, a gente criou mais 3 modos, né? Que é o modo vertical, que a gente estava usando na demonstração o tempo inteiro, e o modo o horizontal, que tem um comportamento clássico, né? De passar aí sim com um ponto que programado e tudo mais, que a gente vai ver agora em funcionamento. Vamos ver agora os Smart Menus em ação. Aqui a gente já pode observar ele sobre a forma vertical. A gente vai ver que ele suporta múltiplos níveis. E, bem, na verdade ele acaba não tendo aquele comportamento responsivo clássico, né? Já que ele está sempre sobre a forma vertical, que é diferente, por exemplo, de quando a gente vai para os menus horizontais.
Aqui sim, ele bom, apresenta também o mesmo suporte multiníveis, ele tem um controle aqui para quando a gente tem um pouco espaço na tela, né? E bem, a característica responsiva é justamente que a partir de determinado ponto que você mesmo escolhe, ele vai passar deixar de ser um menu horizontal para se tornar um menu vertical com a característica, por exemplo, nessa configuração, a gente segue vendo esse botão abaixo, porque está em modo push, horizontal push, ou seja, ele simplesmente vai empurrando o conteúdo para baixo. Depois, a gente tem a opção também de horizontal float, que, por exemplo, aqui a gente não vai mais ver esse botão, porque ele ficou embaixo do nosso menu. Bom, aqui também, claro, apresenta a característica de se expandir quando há espaço e ter esse comportamento horizontal. Pois bem, por fim, a nossa última configuração, que para nós é aquela que está mais interessante, que é o Smart, ou seja, um misto entre os dois menus conforme o espaço que tem disponível. Aqui a gente tem ainda espaço disponível, porém a gente vai diminuindo e as opções vão saindo do menu horizontal para o menu vertical. Então a gente tem aí um mix dos dois, visando aproveitar o máximo de espaço disponível, né? Sem não existe aquela mudança brusca de ou horizontal ou vertical, não. Tem os dois aí conforme o espaço que a gente tem. Outra coisa importante é que na versão que a gente tem hoje no Marketplace, estamos indo com 5 temas. Claro, esse que a gente viu até agora, esse Bordeaux. Depois a gente teria um outro aqui com a cor, com essa cor verde, né? E claro, aqui a gente está na versão horizontal push, né? Com esse comportamento que a gente já tinha visto antes. Um outro tema, hoje a gente tem 5 temas, eu vou mostrar só esses 3 para não tomar muito tempo. Então tem outro azul aqui, todos eles em termos de comportamento mesmo, e depois a questão dos temas que vem junto e tendo a própria possibilidade do desenvolvedor criar seus próprios temas. Tem uma propriedade do User Control que é para usar termos personalizados. Bom, agora vamos falar um pouco dos preços que já estão liberados no Marketplace. O controle PXTool Responsive Layout já tem o preço de $94. E PXTool Smart Menu tem um preço de $26. É importante falar de que estes produtos, tanto o PXTool Smart Menu como o Responsive Layout, podem ser comprados separadamente do framework PXTool. O sea, el que compra o framework PXTool tem todo integrado, não tem que comprar por separado os controles, mas podem ser comprados em forma separada para aqueles que não tenham PXTool como framework de desenvolvimento. Depois, duas ofertas que vamos fazer. Uma oferta de PXTool de agora até a liberação do GeneXus no evento do mês de GeneXus em Montevideo, que vai ser comprando gerador web desktop e gerador web smart device, com a geração de aplicações nativas, vai receber o gerador responsivo grátis. O gerador está neste mês em processo de liberação da primeira beta. E então vai ter esse gerador grátis, todos os que comprem de aqui ao setembro. Depois, a segunda oferta vai ser comprando só gerador web desktop, vai ter a possibilidade de, quando já esteja liberado o gerador responsivo, trocar pelo gerador responsivo sem custo. Ou seja, normalmente cambios da plataforma do PXTool tem custo, neste caso vai estar sem custo. Bom, isto é un poco lo que queríamos presentar en este webinar. Ahora vamos a dejar un lugar para hacer preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna duda?
Si están escribiendo, estamos esperando un poco. Muito obrigado. Sim, eu falei ao final, isso para Fábio Ariano, os controles Marmenio e Responsive Layout são user controls separados do framework do PXTool, podem ser comprados totalmente de forma separada e não tem nenhuma relação, ou seja, tem a capacidade de ser autônomos em seu desenvolvimento e pode ser gerado com qualquer desenvolvimento feito em Nginx. A ver, sí, o vídeo va a estar disponible después. Ahí está. Jaime va a enviar a todos para que tengan eso disponible. No, o framework completo, você pode, ahí solicitamos que soliciten una comunicación con nuestra empresa. Ahí estamos. Y que, voy a ponerme un mail. Aqui. Tá? Aí me podem escrever e podemos fazer o orçamento que você necessita e mandar os preços de toda a livraria. Bom, acho que não há mais perguntas, ou seja que, bueno, muito obrigado e nos estamos vendo.